Ok, boa noite a todos. Já estamos gravando aqui, tá? Quando a gente saiu de recesso, né? A gente tinha um mundo e agora, quando a gente volta do recesso, nós temos outro mundo. É muito esquisito isso. Vocês não viveram a década de 80, né? A década de 80 era mais ou menos assim, as pessoas fazendo músicas para o fim do mundo, né? De lá que vem a Pequena Eva. E também vem outras músicas, como por exemplo Forever Young, né, do Alphaville. São todas músicas com o mesmo tempo, com o mesmo tema, né? É mais ou menos uma expectativa de uma guerra nuclear, né? Infelizmente, estamos aí nessa situação muito esquisita, muito repentina e muito inesperada. Para mim, pessoalmente, é mais esquisito ainda, né? Digamos assim, mais impactante, porque a Ucrânia é a terra de origem dos meus avós, né? Meus avós vieram de lá e saíram de lá fugidos, né? Na época, provavelmente lá por 1950 e alguma coisa, saíram fugidos aí devido à presença a invasão do país, né? 1950 e pouco, justamente pelas forças soviéticas. Na época era um Estado soviético, né? Agora é a Rússia. Muda pouca coisa. A gente vê a história se repetindo constantemente. Alguém viu isso? Estão acompanhando? Sim, sim. E o que é que vocês estão achando? Rapaz, como é guerra, né? A gente não deve achar ah, a situação favorável, uma situação boa. E É, também a gente não deve assumir um lado, né? A gente sim, deve analisar parcialmente o que é está acontecendo, os motivos, elencar as causas e, enfim, é muito e julgar os complicado mesmo. culpados se houver. É verdade. Bem, Na minha opinião, é genocídio. Porque o governo russo lá está atacando civis, infelizmente. A estratégia deles estão mudando, porque eles não esperavam que o povo ucraniano ia ter uma resistência tão grande assim. E eles estão agora atacando justamente a população para afetar a moral do exército, do governo. Tipo assim, meio que culpar, olha, se está acontecendo isso é culpa de vocês e tal. Até sim, porque a Ucrânia, né, ela é uma nação irmã da Rússia, que antes a Ucrânia fazia parte, né, da União Soviética e tal. Então, tem até um contexto histórico falando que a Ucrânia até tem a ver com a origem do povo russo, a origem deles lá e tal. Aí, se eles são irmãos, por que está acontecendo isso, né? Eu fico me perguntando. Se eles falam basicamente a mesma língua, né? O ucraniano e o russo falam o russo, né? Não entendo por que isso, né? Não consigo olha, entender. a história que vem para mim, dos meus avós, não é essa. Eu já vi essa história aí circulando na internet, às vezes até na mídia, mas a história não é essa, assim, que meus avós contavam, sabe? Eles diziam que era mais uma situação que a língua não era a mesma, que tinha diferenças culturais, e eles não tinham muita simpatia um pelo outro, né? Então, a razão que hoje em dia tem muitos russos vivendo na Ucrânia e muitos ucranianos vivendo na Rússia é porque o Estado soviético tinha como política relocar as pessoas. Então, como o Estado soviético tinha como meta fazer uma população totalmente homogênea, né, onde de preferência não tivesse nem distinção entre homem e mulher, que todo mundo fosse companheiros, né, ou, digamos assim, não tivesse distinção de classe, de nada. Também não deveria ter distinção entre os povos, né? Então todo mundo seria o mesmo, né? Seriam soviéticos. Então eles tentaram muito isso. Então tem muitos ucranianos que estão em outras repúblicas ex-soviéticas e o mesmo é verdadeiro também. Então teve muito tipo puxa para cá, bota para lá, reloca para tentar fazer essa homogeneização. Aí algumas pessoas até ressentem isso, outras não passaram a viver entre esses dois mundos, né?
Então, é muito complicado. Bem, vamos lá, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês devem estar vendo a apresentação aí. Boa noite, minha gente. S5.1, isso quer dizer o quê? Que essa semana só tem um encontro, então sexta-feira é ponto 1. Movimento em um campo elétrico uniforme, então movimento de uma carga, né? Claro, mais um pouco também de campo elétrico, de uma distribuição contínua. Então a gente faz uma certa mudança, né, nessa aula de um contexto para outro, e eu vou querer chamar a atenção de vocês para isso, tá? Então esse é um dos focos da aula, e a gente perceber que houve uma transição em um certo momento. A gente vai começar, né, revisando a última aula. Deixa eu colocar aqui primeiro comunicados e tarefas, depois eu faço o esqueleto aí da aula de hoje. Lembro que a aula 4.2 já está no YouTube, tá? Para vocês olharem, reverem. Leia o capítulo 22, falar sobre a lei de Gauss, é um capítulo opcional. O que é que a lei de Gauss permite fazer? Então, você pode ler de forma opcional, e o que é que isso permite fazer? A lei de Gauss, ela vai fazer o seguinte, permitir você pegar uma distribuição de carga e tirar o campo elétrico com facilidade. Ok? Então vocês viram na última aula, e eu vou retomar hoje, vou revisar, que fica um pouco complexo calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua a partir do princípio da superposição de campos elétricos, é o que a gente vem utilizando. Então isso fica um pouco complicado, e tem uma forma bem mais simples de fazer, porém a abordagem dela não só é meio fictícia, mas ela é meio abstrata também. Então, eu recomendo para quem tiver interesse ler o capítulo sobre lei de Gauss, é o capítulo 22, tá? E eu vou colocar uma aula extra também para quem quiser assistir. Essa aula extra eu não vou cobrar agora no mini teste, mas eu posso colocar uma questão extra na primeira avaliação sobre essa aula extra, sobre lei de Gauss. Aí quem tiver interesse pode estar olhando isso. Tá? O mini teste está escrito aí, o mini teste na semana que vem. Se você olhar o nosso calendário, a gente já está na boca Aqui, deixa eu abrir o plano de curso. Então, nós temos o primeiro mini teste marcado para o dia 6/4, ok? 6/4. Desculpe, 9/3. O primeiro mini teste é 9/3. Isso quer dizer que hoje já é dia 5, não é isso, correto? Dia 4 de março, então faltam 5 dias. Eu coloquei o mini teste justamente na quarta-feira. Lembre que na quarta-feira a gente tinha uma aula somente, então eu vou expandir ela para 2 horários, tá? 2 horários, e aí a gente faz a partir de 19h50 até 9h30 o mini teste. O mini teste vão ser algumas poucas questões, vai abordar você saber calcular o campo elétrico, você saber calcular. Deixa eu colocar isso aqui de forma explícita. Tá, então você pode calcular o campo elétrico de forma explícita, a partir de cargas. Então eu tenho uma carga, qual o campo elétrico em tal posição. Eu tenho 2 cargas, então qual o campo elétrico em tal posição. Eu tenho uma linha de cargas elétricas, qual é o campo elétrico em tal posição. Eu tenho um disco de cargas, então como é que fica o campo elétrico. Eu tenho um plano de carga, como é que fica o campo elétrico. E também a gente pensar também assim, olha, eu tenho um campo elétrico, um desses aí, eu boto uma carga dentro, ela sofre uma força, tá? Então ela é puxada ou empurrada. Então, como é que ela é puxada ou empurrada? Como é que ela vai se movimentar, por exemplo? É essa transição que eu estou falando, que eu vou chamar a atenção nessa aula. Eu vou estar marcando com vocês o atendimento para essa semana. Eu não queria colocar
Geralmente é na quarta-feira, né? Então, eu vou colocar na quarta-feira às 17 horas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida e tal, pode me procurar nesse momento, ou então pode marcar um outro horário, se você quiser, no final da aula hoje, tirar dúvidas, fica perfeito para mim. Hoje é sexta-feira, aí tá tranquilo. A gente tem até 9h30 aí, se alguém quiser tirar dúvidas, tá? Alguma pergunta? Algum comentário? Lembra o seguinte, resolva as questões de discussão, tá? É, eu sempre vou cobrar na avaliação uma questão que você tem que escrever um textozinho. Então, se você olhar, resolver, por exemplo, todas as pares ou todas as ímpares da questão de discussão do capítulo de campo elétrico, vai ficar legal, porque eu vou estar abordando alguma coisa. Não vai ser uma questão exatamente igual, né? Mas vai ser sempre nessa pegada. E eu já estou gravando a aula e chamada ao final do horário. Professor, só por dúvida mesmo, hoje Diga. serão 3 aulas, né? 2 aulas. Sexta-feira sempre é 2 aulas. A gente começa às 6h10 e vai até às 6h10 até 19 horas, 19h50 são as 2 horas. 19h50 a gente termina. E aí eu posso também ficar um pouco mais, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá? No final do horário. Mas lembre sempre assim, a gente tem 3 aulas por semana, então geralmente é uma na quarta-feira e 2 na sexta. Como é mini teste na próxima semana, na quarta-feira eu vou deixar 2 horários disponíveis, então vocês podem ter mais tempo para fazer a avaliação, tá? Mas isso conta na carga horária normal do curso, eu já coloquei isso no plano de curso, então tem lá hora por hora discriminado, se você quiser verificar em termos de carga horária do curso. Tá? Alguma pergunta, dúvida, contribuição? Ok, então vamos lá. Muito bem, o fluxo de hoje. A gente vai começar revisando o campo de uma linha reta de cargas. Então você tem uma carga atrás da outra, formando uma linha reta. Tá? Então você pegou, isso é a situação de você pega um bastão e você atrita, e aí ele desenvolve um campo elétrico. Ou então você pega um fio muito longo e você conecta um fio elétrico, né, digamos aí descapeado de cobre, uma barra de cobre também pode ser, e você conecta ele a um positivo de uma bateria e o negativo você coloca para o aterramento, né, então aí você vai ter uma barra positiva, e aí você pergunta como é que é o campo dessa barra. A gente já fez isso na semana passada, eu voltei, dei uma olhada, fiz algumas alteraçõezinhas para tentar ficar mais claro, e aí eu estou retomando hoje novamente. Depois disso, eu venho um exemplo. Eu vou aplicar esse campo elétrico para algumas situações para você ter então como resultado. E aí eu vou ver outros campos, né? O campo do anel, do disco, do plano. E por fim, a gente vai falar sobre o movimento de uma carga elétrica dentro de um campo elétrico de origem externa. Então, ele tem uma carga elétrica dentro do campo de outras cargas. Então, quando é de outras cargas, a gente fala de campo elétrico de origem externa. Ok, então vamos lá. Campo elétrico de uma linha reta de cargas, tá? O princípio da superposição, ou seja, eu tenho aqui alguma coisa, uma barra, alguma coisa assim, e eu vou usar o positivo, tá? Como símbolo de carga positiva. Então, isso não quer dizer que tem uma única carga aqui, só quer dizer que eu coloquei cargas nesse objeto. Claro, eu vou querer que as cargas estejam uniformemente distribuídas. Então tá aí, botei carga nele todo. Outra coisa que eu também não mostrei, o limite da barra. A barra vai para a direita para sempre e vai para a esquerda para sempre. Então, qual é a brincadeira aqui? Eu quero o campo elétrico devido a essa barra no ponto S. Nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto, eu quero saber qual é o campo aqui. Bem, só olhando assim, se você pensar, como é que você testa se tem um campo elétrico? Sempre a ideia é colocar uma carga teste. Então, se eu pegasse uma carguinha positiva e colocasse ali em S, colocasse ela bem aqui, para que lado que ela seria puxada ou empurrada? Bem, olhando bem aí, você vai ter o seguinte, ó, a linha de carga aqui, vai empurrar uma carga que coloque aqui para cima. Isso é meio óbvio, né? Você tem uma repulsão, carga teste sempre é positiva, a linha de cargas é positiva, cada uma dessas cargas vai empurrar para cima. Se você pensar assim, como é que é esse empurrão? Já dá para ter uma ideia. Se você pensar aqui, ó, eu pego aqui essa carga aqui da esquerda, tá vendo?
ela vai empurrar vai dar um empurrão nesse ponto, a carga teste, eu colocar aqui, para cima e um pouco para a direita. E vai ter uma carga irmã dela do outro lado, que vai empurrar nesse ponto S, a carga teste, para cima e para a esquerda. Então, um é para cima e para a direita, outro é para cima e para a esquerda. Então, as componentes direita e esquerda vão se cancelar. Vai sobrevivendo a cada par de cargas que eu pego de um lado e de outro, o campo para cima. Então, isso vai dar um campo que sempre empurra para cima. Eu vou falar mais sobre como é que é esse campo, como é que é a visualização desse campo elétrico. Porque, obviamente, aqui, esse não é o cargo de uma única não é o campo de uma única carga. Tá? Ele é um campo diferente. Então a gente vai querer fazer um desenho desse campo também. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então, uma das questões que eu devo cobrar no mini teste também é para você desenhar um campo elétrico. Então você vai ter que saber para as principais distribuições de campo, as principais distribuições de carga, como é que é o campo elétrico. Tá? Então vamos lá, eu vou repassar o que a gente fez. Então o enunciado aqui é o seguinte: determine o campo elétrico ao longo do eixo Y, devido a uma distribuição linear e uniforme de cargas situada sobre o eixo X. Na minha resolução, eu coloquei a linha de cargas deitadas. No livro, ele coloca em pé. Eu tentei espelhar um pouco a resolução do livro. Então, é um pouco diferente, claro, para você ver como é que faz a variação, né? Como é que você consegue variar isso, uma linha vertical, uma linha horizontal, vai dar o mesmo resultado, né? Mas você começa a ver como é que se aplica, então, esse método. Eu vou estar pedindo a vocês somente para aplicar esse método para situações mais simples, onde você tem uma única dimensão de cargas, ou seja, o campo elétrico de uma linha de cargas, ou então o campo elétrico de um anel de cargas. Eu não vou pedir de vocês a situação onde você tem um disco, por exemplo, ou outra coisa mais completa. Então, para você poder usar o método e mostrar que sabe. Muito bem. Eu tenho aqui, como é que é o método? É o seguinte, ó, eu pego uma carga DQ aqui no canto, tá? E vejo no ponto S qual o efeito dela. Então, claro, vai ter um campo elétrico repulsivo ali. Então, o campo elétrico aponta para cima e para a esquerda. Esse campo elétrico, o que é campo elétrico? É newtons por coulomb. Então, essa pequena carga dQ contribui para esse ponto uma certa quantidade de newtons por coulomb para aquela posição. Isso quer dizer que se eu botar uma carga teste ali, ela vai sofrer newtons. Newtons é uma força. Então, esse campo elétrico é proporcional a uma força sobre uma carga teste que poderia ser colocada na posição S. Claro que eu não coloquei nenhuma carga lá. Então, eu tenho aqui, ó, dQ causa um pequeno dE aqui. Então, para a gente, o D de diferencial da matemática funciona muito como uma coisa muito pequena. Então, eu tenho uma carga muito pequena, causa um campo muito pequeno. Esse campo elétrico faz um ângulo alfa com a vertical. Muito bem. Então, estratégia simples. O que é a superposição? Você dizer o seguinte, olha, o dE é dado pela lei de Coulomb. Muito bem. Eu tenho o campo elétrico de Coulomb aí. Note que não aparece Q1 e Q2 aqui, só aparece o dQ. A diferença entre força elétrica e campo elétrico, quando é a situação de Coulomb, é justamente essa. Sempre está pensando no campo elétrico de uma única carga, que dentro dele você pode colocar uma carga teste. Aí você pode testar o campo. A expressão, então, do campo elétrico aqui, ó, cai com um quadrado da distância. Marque isso, isso é muito importante. O campo elétrico de Coulomb cai com um quadrado da distância. Então, quando eu terminar essa demonstração aqui, eu vou mostrar para vocês que o campo elétrico de um fio cai como 1 sobre R. Não cai como 1 sobre R ao quadrado. Porque eu vou ter outra distribuição de carga. Eu começo com a bolinha, presta atenção nela, um dQ, mas depois, ao final, eu quero saber como é que é o campo dessa linha toda. A segunda parte diz o seguinte, ó, o campo elétrico é um vetor e ele é obtido somando as contribuições de todas as pequenas cargas ao longo do eixo X. Então eu vou pegar o dQ e sair movimentando de uma posição para outra, de uma posição para outra, até eu ter o campo elétrico, tá, total resultante no ponto S. Lembre que o integral é a soma. Então,
Quando bota aqui soma sobre o objeto, eu quero dizer, olha, tem um objeto aqui que é uma barra, uma haste, ela está carregada. Então eu vou somar todos os DQs que estão em cima dessa haste. Essa é uma forma bastante livre que a física até abusa um pouco, né? De botar um integral definido de forma assim meio que solta, né? Dependendo de interpretação, não tão exata quanto na matemática. É um bom ponto de partida, porque você está transformando conceitos, ideias em equações. Então, quanto mais perto da linguagem natural, melhor para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu estou dizendo aqui, ó, vou pegar e somar sobre todos os objetos, vou somar sobre todo o objeto, que é a haste, todas as pequenas contribuições, e eu vou ter então o campo elétrico resultante, que vai ser um vetor também. Muito bem. Eu posso então partir para aquela tradução. Equação com vetor não dá para fazer conta. Então a gente transforma ela logo em equação de componente. Como é que eu faço isso? Todo lugar que tem um vetor, eu substituo o vetor por, na primeira equação, com índice x, então essa componente x do campo elétrico, e na segunda equação com índice y, então essa é todas as equações ao longo do eixo y. Então eu pego uma equação vetorial e desdobro ela por componente. Ok? Bem, aí isso é bom, porque isso já, você vai ver o seguinte, que esses passos assim, que são bastante formais, né, eles estão procurando explorar a geometria que a gente tem para ver se a conta anda mais rápido. E aqui a gente consegue fazer justamente isso. A gente vê então que eu estou tentando calcular a componente x do campo elétrico ou componente y do campo elétrico. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso examinar a situação, botar uma carga teste aqui, imaginar o que vai acontecer e já resolver metade dessa questão aqui. Então se eu boto uma carga teste no ponto S, devido à haste toda carregada, estou esperando um resultado, um campo elétrico resultante que seja para cima, ao longo do eixo Y. Então, componente x vai ser zero. Então, automaticamente, por esse argumento, você já pode zerar a primeira parte aqui. Tá? Então, isso é comum a gente fazer, você zera por argumentos de geometria. Muito bem. Professor, o senhor poderia repetir essa parte, por favor? Sim, sim. A ideia é o seguinte, eu tenho, digamos, eu fiz essa questão uma vez, simplesmente usando bolinhas ao longo do eixo. Aí eu calculei o campo elétrico de cada bolinha no ponto S, vetorialmente, e aí somei todos os vetores, tá? Mas o que acontece é que fica muito repetitivo, é bom a gente pensar logo em DQs. Então a gente pulou aqui uma possibilidade, que seria eu pegar aqui, ó, ao longo do eixo, botar várias bolinhas, cada bolinha positiva, então seria um DQ. Né? E aí eu poderia fazer, em vez de usar a integral, eu poderia botar o somatório aqui. Então essa aqui é justamente a situação contínua. Então eu tenho tantos DQs aqui, tantas pequenas cargas aqui, que já não vale mais eu estar distinguindo entre um e outro. Então eu digo que eu tenho uma continuidade de cargas. Nessa continuidade eu faço o seguinte, escolho um pedacinho, tá? E chamo isso de pequena carga DQ. Essa pequena carga causa um campo elétrico em S. Esse campo elétrico é para a esquerda e para cima. Se eu movimentar esse DQ para a esquerda, então para esse ponto aqui, esse campo elétrico já vai ser mais para cima do que para a esquerda, né? Então eu posso ir movimentando, fechando, né? Exatamente. O DQ, então se eu for movimentando e vir aqui para o lado de cá na esquerda, o componente do campo elétrico, o vetor campo elétrico aqui vai ser, o DE vai estar para a direita, né, e para cima. Então você vê que esse campo elétrico vai fazer uma varredura assim, ó. Ele vai fazendo assim, de um lado até outro. Ele nunca vai estar para baixo, ele vai estar sempre apontando para cima, né? Mas vai estar com componentes para a esquerda e para a direita, a depender da posição do DQ. Bem, com isso aí eu posso imaginar o seguinte, olha, eu tenho todos os DEs, então preciso fazer a soma desses vetores todos. Então eu proponho aqui, de forma bem abstrata mesmo, eu digo simplesmente afirmo que o campo elétrico tem que ser a soma de todas as pequenas contribuições. Pronto. A parte da física acaba aqui.
Não tem mais física. O resto todo é matemática. A gente desdobrar isso em matemática. Como a gente usa uma linguagem muito peculiar da física, né? A gente vai desdobrando isso, sempre interpretando o que a gente está falando, né? Então, se eu tenho vetor campo elétrico, eu posso passar para os componentes x e y. Então, eu repito a equação com x e com y. Então, essa aqui quer dizer a mesma equação daqui de cima, mas só tá restrita aos componentes x da questão, e aqui restrita aos componentes y da questão também. Então, se isso é verdade, note aqui, ó, o campo elétrico em x, tá? Como eu estou esperando que de todos esses campos elétricos que eu estou somando, sobreviva um campo elétrico para cima, eu obviamente não estou esperando que haja campo elétrico horizontal. Então eu já coloco aqui, olha, o campo elétrico resultante horizontal, ele é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não tem a mínima possibilidade de você botar uma carga positiva aqui, você soltar ela e ela de repente ir para a direita, ou ir para a esquerda, ou sair assim na diagonal. Ela só vai ser empurrada para cima. Por quê? À direita desse ponto aqui eu tenho infinitas cargas, mas do lado de cá eu também tenho infinitas cargas. Isso quer dizer que as contribuições horizontais vão se cancelando. Uma carga que aparece de um lado, um dq que aparece de um lado, aparece do outro lado também, outro dq, que empurra, né, no sentido horizontal oposto, mas as componentes y se somam. Muito bem, então agora eu estou pronto para resolver essa segunda equação aqui. O campo elétrico em Y vai ser igual à soma de todas as pequenas contribuições em Y, ou seja, para cada dq desse, eu vou ter um dE, eu vou selecionar o componente O vertical. Eu quero fazer isso. Então, para fazer isso, eu vou começar aqui a destrinchar a geometria. Eu vou dizer o seguinte, ó, aqui eu tenho um pequeno dq, então a gente acertou que quando você tem uma densidade de carga linear, eu resolvi uma questão sobre isso na última semana, eu falei o seguinte, olha, se você tem uma densidade linear de cargas, então o dq vai ser igual a lambda vezes dx, onde lambda é quantos coulombs você tem por metro. Pode ser que o valor de coulombs por metro seja constante. Nessa questão aqui que a gente está fazendo é diferente do exemplo que eu fiz na última aula, onde eu calculei, lembra lá, 5x nanocoulombs por metro, eu perguntei quanta carga tem nessa haste, a haste ia de 0,1 até 0,2. Aqui é diferente, o meu lambda está explicitado aqui no enunciado, porque tem escrito aqui, ó, devido a uma distribuição linear e uniforme de cargas. Então isso quer dizer que não tem mais carga nem menos carga em qualquer lugar. A quantidade de carga em todos os lugares é igual. Ou seja, quando você olhar for essa situação, que é uma distribuição linear de cargas uniforme, você sabe imediatamente que esse lambda aqui é um número. Que número é esse? Provavelmente algo em torno de, por exemplo, 5 nanocoulombs por metro. Ou então, por exemplo, pode ser 10 nanocoulombs por metro. Se você tiver, por exemplo, 5 ou vamos botar 4 microcoulombs por metro, microcoulombs, isso vai dar já um campo elétrico muito forte. Então, geralmente vai ter um campo elétrico bem maior, né, do que se você tivesse nanocoulombs na barra, mas sempre uma quantidade de coulombs por metro. Então isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de carga, eu estou dizendo que é dq, vai ser essa densidade de coulombs por metro vezes o tamanhinho dx. dx é um pequeno pedaço dessa haste. Isso é muito usual. Eu defini as várias densidades de carga na última aula. Eu falei que tem uma densidade de carga linear, tem uma superficial, tem uma volumétrica, tá? Muito bem. A gente vai ter interesse explicitamente na densidade de carga linear. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre a densidade de carga superficial, mas a gente não vai falar de densidade de carga volumétrica, essa eu não tenho interesse mesmo. No livro de vocês é capaz de ter um exemplo ou outro de um cálculo mais robusto, aí, digamos, para um cálculo de um volume de cargas, mas eu não tenho interesse nisso, eu quero uma situação mais simples possível, tá? Então, a linha reta para mim tá bom, a gente vai mencionar a
densidade superficial, porque tem muitas situações onde eu quero um campo elétrico específico de muita aplicação tecnológica, vai aparecer no nosso curso direto, que eu vou estar tirando aí hoje, tá? Muito bem, então eu sei que essa pequena carga dQ causa esse dE. Aí eu vou dizer, como isso aqui é um dx, tá? É um pequeno pedaço da haste. Então eu vou dizer que a variável que está fazendo correr a haste toda é o x. Então, esse x vai de que valor até que valor? Note que o dq vai até o último dq da direita, até o último dq da esquerda. Então, isso quer dizer que meu x também ele vai variar entre menos infinito e mais infinito. Então, quando eu for fazer minha integral sobre esse objeto, sobre esse caso do objeto, que eu passar para a geometria, eu estou esperando que esse x vá de menos infinito para mais infinito, porque aí eu vou poder correr a haste toda. Agora, olha a diferença aqui, o A para qualquer dq que eu escolha ao longo do caminho aqui, esse A sempre vai ser o mesmo. O que é esse A? Esse A é a menor distância entre a haste e o ponto S. Então, como eu botei o ponto S nessa posição, eu quero calcular o campo elétrico, parece que vai ser importante essa distância, a gente vai ver isso. E sempre a gente diz, pela lei de Coulomb, ó, que aparece um R ao quadrado aqui no denominador. O que é esse R ao quadrado? É a distância do centro de carga até a posição onde eu estou calculando o campo elétrico. A gente chama isso de R. Tá? Eu boto aqui como módulo do vetor, mas também você pode tirar essa decoração toda e simplesmente falar R ao quadrado. Porque quando a gente fala em módulo vetor, a gente está falando em um número. Então a gente está dizendo que R é um número positivo, inclusive. R ao quadrado vai ser sempre positivo. Não tem como errar isso aqui. Muito bem. Então, a gente pode progredir. Parece bem abstrato esse começo. É interessante você pegar outros exemplos, tá? E olhar como é que faz. Porque você vai comparando e vai aterrissando, que não é uma coisa tão complexa. Muita coisa é feita por argumento, muito mais do que por cálculo. Então aqui, ó, argumento automático, tá vendo? Aí tá dizendo a integral de dEy, ou seja, um pequeno pedaço do campo elétrico, tá pegando a componente y dele, ó, vai ser esse módulo aqui, multiplicado pelo cosseno de alfa. Por que o cosseno de alfa? Pelo seguinte, ó, se você vier aqui e você olhar esse alfa, tá? E você formar um triângulo aqui onde o DE é a hipotenusa, tá? O lado adjacente é a componente y. E adjacente está sempre atrelado a cosseno. Então, cosseno adjacente, seno oposto. Cosseno, então, é a função trigonométrica que vai aparecer aqui, cosseno de alfa. Ah, isso é diferente lá da mecânica. Olha, se você quiser, você pode resolver essa questão definindo um ângulo a partir da direção do sentido positivo do eixo x. Aí, se você fizer isso, não vai ser mais cosseno, vai ser seno. Mas dá mais trabalho, não é tão simples e aqui é mais prático. Muito bem. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, se alfa aparece aqui, alfa também aparece aqui embaixo. Eu vejo, então, que se aparece o cosseno de alfa aqui nessa equação, eu posso tirar o cosseno de alfa desse triângulo aqui. Também eu vejo o seguinte, ó, que o R vai ser simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Estou usando Pitágoras, simples, Pitágoras. Então, eu vou poder substituir essas coisas na minha equação. O dE é k dq sobre r ao quadrado, botei aqui. E o cosseno de alfa, ó, se eu venho para alfa bem aqui, cosseno de alfa é justamente o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o R. Então vai dar aqui A sobre R. Olha que legal aqui. Já nessa equação, vai aparecer aqui, ó, quando eu multiplicar R ao quadrado por R, vai aparecer um R ao cubo no denominador. Como o R é a raiz quadrada disso aqui, quando eu elevar ao cubo, vai virar 3 meios. Então, se eu pego aqui e levo isso adiante, fazendo a substituição, o dq eu substituí por lambda dx. Botei ele aqui, ó, dq igual a lambda dx. O r ao cubo eu já substituí por x ao quadrado mais a ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Tá? E agora, como eu já passei para x, eu posso dizer
meus limites de integração. Então agora ficou mais perto da matemática. Note que eu saí de uma coisa que tem a cara da física, fiz alguns argumentos e estou tirando então um integral lá, tipo da matemática, que dá para fazer na boa. Então, Ka, integral de menos infinito até mais infinito, lambda é uma constante, eu vou querer colocar o lambda em evidência. Ó. Então, se a enunciado falar que lambda é constante, eu boto ele em evidência. Eu só vou utilizar questões para vocês com lambda constante, na hora de calcular campo elétrico. Na hora de calcular carga total, aí eu posso usar outra função, ok? Mas sempre pegando integrais que são os mais fáceis possíveis. Eu estou ciente que alguns de vocês estão vendo integrais agora. Ok, então separando a equação aí, próximo passo, ó, eu botei o lambda em evidência. Então dessa equação para de baixo, a única diferença é que esse lambda aqui foi colocado em evidência, porque ele é um número comum. Sobrou esse integral aqui. Esse integral tem várias formas de resolver. Na última aula, eu falei, vamos usar o Wolfram Alpha, tá? Então, olha o que acontece aqui. Eu escrevi uma sintaxe bem mais complicada do que essa, e eu descobri que o Wolfram Alpha, e é por isso que eu estou repetindo esse trecho dessa aula passada, faz contas com a sintaxe muito mais livre. Então, olha como ficou legal aqui. Se você escrever lá, integral, abre parêntese, aí você bota a função aqui, sem nem pensar em dx, tira o dx. Só bota a função aqui, 1 dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado, fecha parêntese, elevado a 3 meios. E aí que está a diferença, ó, e você bota uma vírgula aqui e fala, assuma que o A é positivo. Como A é a menor distância até o fio, ele é um número positivo. Isso facilita muito ao Wolfram Alpha fazer a conta. Então, se você fizer essa conta lá, tá, você vai ter o seguinte, ó, depois experimente pegar a equação, até no final da aula eu posso colocar lá para vocês verem. Então, vai dar que resultado? Dá esse resultado aqui, ó, no parêntese. Você pode fazer também por uma integral de tabela, você pode procurar uma tabela, vai dar a mesma coisa. O Wolfram Alpha, ele pesquisa a tabela e dá você a tabela. Por que você pode usar o Wolfram Alpha em vez de usar a tabela? Porque o Wolfram Alpha dá muito mais coisa. Inclusive, ele às vezes dá o passo a passo da integração. Então você vê como é que é feita a integral lá direitinho. Ele vai dar gráficos, vai dar zeros da função, vai dar muita coisa para você. Então, se você substitui aqui, ó, faz a integral, você tem aqui essa equação nos limites mais infinito menos infinito. Então, o a ao quadrado que aparece aqui, ele vem aqui para fora e vai cortar o quadrado com o a aqui. A expressão que fica aqui, tá? Ela, se você avaliar no mais infinito menos infinito, vai dar 2. Então, ela vai ficar algo desse tipo aqui, ó, simplesmente um 2. E aqui fora vai ficar k lambda, ou k lambda sobre a, ok? Como isso aqui dá 2, aparece um 2 aqui. Eu depois vou colocar na internet outra resolução desse mesmo exemplo, usando senos e cossenos, que eu acho mais simples. Eu estou seguindo aqui o livro de vocês, para vocês poderem depois dar uma olhada lá no livro, ou usar uma tabela lá da matemática, mas a integral por senos e cossenos sai uma integral de seno e cosseno, que é bem fácil. Então eu vou mostrar a vocês depois, em uma aula assíncrona, né, mais tarde, como é que isso é feito. Muito bem. O que que isso aqui quer dizer? Eu não tenho a mínima ideia. Claro, não tenho. Isso aqui acabou de aterrissar aqui. Está dizendo o seguinte, que o campo elétrico em Y é igual a 2 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes, se isso aqui fosse 5 nanocoulomb por metro, bota 5 nanocoulomb por metro, dividido por A. Quem é A? É a distância aqui entre a haste e o ponto S. Bem, é comum nesse momento da resolução desse tipo de questão, você percebeu o seguinte, olha, esse ponto S podia estar mais para baixo ou mais para cima. Se eu disser que o mesmo R que a gente usou no instante, que era a distância do dq até o lugar onde eu queria o campo elétrico, tá? Eu disser aquele mesmo símbolo, eu vou dizer agora que eu vou redefinir ele. Eu vou dizer que ele representa a menor distância entre o ponto S e a linha de cargas.
Então eu vou chamar o A de R. É simplesmente uma mudança de cosmética ao final. Percebendo que eu não falei quem A era, A pode ser qualquer coisa, então eu vou dizer que ele é uma variável de distância. E como a gente gosta do R na física, boto o R. Esse campo elétrico, então, geralmente é dado assim, ó. O campo elétrico em Y, que vai ser 2K lambda R, tá? Então note que o A eu troquei pelo R. E aqui eu fiz o seguinte, ó, o K, a gente falou que o K é a mesma coisa que 1 sobre 4π epsilon zero, então se você fizer essa substituição, cancelar, fica lambda sobre 2π epsilon zero R. Esse é o campo elétrico na direção Y. Vetorialmente, esse campo elétrico fica assim. Tá? Aí tem um módulo e tem o versor J dizendo para cima. Lembre que quando eu peço campo elétrico em uma avaliação, tá, eu estou esperando que você entenda que campo elétrico é um vetor e que campo elétrico tem que ser para eu responder uma questão, tá, de campo elétrico, eu tenho que dar módulo, direção e sentido. Então eu não vou pedir a você me dê o módulo, direção e sentido, porque você já sabe que é um vetor, tá? Então você já sabe que responder uma questão onde se pede um vetor, você tem que dar essas três coisas. Ou então você tem que escrever em termos dos componentes. Lembra lá que a gente botou 10 versor I mais 5 versor J, assim por diante. Então pode expressar dessa forma. Tá em dúvida, bota um texto, escreve um texto. Olha, o tamanho do vetor é esse, ele aponta para cima, para a direita, explica a sua coisa. Tá? Não deixa passar aí não, porque tecnicamente assim, se você tem módulo, direção e sentido, se você dá só o módulo, você respondeu um texto da questão, deixou dois textos em aberto. E provavelmente os dois textos é o mais fácil. Então nessa questão aqui, muito mais fácil do que obter o campo, o módulo do campo elétrico, é dizer, olha, o campo elétrico está para cima. Se você disser isso, já respondeu dois terços da questão. Porque já disse assim, olha, eu já sei a direção e sei o sentido também. Okay? Então fique atento aí com isso. Bem, vamos aplicar isso aqui para a gente poder aterrissar um pouquinho. Okay? Lá no Wolfram Alpha, tá? Quando eu fiz a expressão, se você abrir lá o Wolfram Alpha, procura, pega isso aqui que está aqui embaixo, ó, escreve todinho com a vírgula, com A maior do que zero, e dá um Enter. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que você colocou é interpretado assim, ó. Aí você confere. O que eu estou colocando aqui é o integral que eu quero? Aí você fala, pô, então eu acertei a grafia, tudo direitinho. Aí ele está dizendo assim, ó, assumindo que o A é maior do que zero. Então é verdade, ele disse que o A é maior que é zero. Aí ele dá o resultado. O resultado qual é? 2 sobre A ao quadrado, que é justamente o que eu utilizei aqui para simplificar essa expressão. 2 sobre A ao quadrado. Então, o Wolfram Alpha é muito bom. Experimente, ele faz derivada. E você pode botar derivada, abre parêntese, escreve o que você quer, fecha, e ele se vira. Porque ele é uma inteligência artificial, ele não está preso a uma grafia específica. Você pode escrever derivada disso, aquilo outro, ele vai tentar se virar. O Wolfram Alpha ele é sensível à sua localização, então ele vai escolher português, inglês ou outra linguagem qualquer. A maior parte dele, assim, essa parte mais assim, básica, está aberta para qualquer um. Coisas mais avançadas depende da assinatura. Muito bem. Então, duas retas carregadas uniformemente. Agora vamos pegar aqueles que a gente viu agora e vamos colocar em uma situação prática, tá? Então, vou pegar duas hastes aí, que são infinitas, tá? Muito longas. E vou dizer o seguinte, olha, essa haste horizontal tem a mesma densidade de carga do que esta haste vertical. Então eu falei o seguinte, ó, lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 5 nanocoulombs por metro. Aí eu peço o seguinte, olha, calcule o campo elétrico no ponto P. Como é que fica o campo elétrico no ponto P? Então, você sabe o seguinte, que o ponto P está situado, ó, a 2 centímetros de cada fio. Então aqui é 2 centímetros e aqui é 2 centímetros. Então, pede-se o seguinte, ó, considere dois fios retilíneos e uniformemente carregados com densidade de cargas elétricas lambda 1 igual a lambda 2, que é igual a 5 nanocoulombs por metro. Veja a figura. Determine o campo elétrico em um ponto P situado a 2 centímetros de cada fio. Então, tente fazer aí. Tente me dar o campo elétrico resultante no ponto P. Você já sabe o campo elétrico de um único fio. Então, como é que você faz agora o campo elétrico resultante? Lembre que o campo elétrico é de natureza vetorial, tá? Então, tente fazer
Não. Eu até pedi pro senhor resolver ela. Repare só, vamos embora tentar fazer um pouquinho, tá? Primeira coisa, eu quero o campo elétrico no ponto P, tá? Eu quero nessa posição. Então, bora conversar e tentar qualitativamente responder a questão. Digamos que eu soubesse como calcular, se eu tivesse somente a distribuição de carga da esquerda, lambda 1, e eu colocasse uma carga teste no ponto P, ela seria puxada ou empurrada em que direção? Depende do local onde você está colocando a carga. Mas coloquei no caso a não seria carga- anulado, não? Exatamente. Então, se você pensar aqui, ó, eu coloquei a carga nesse ponto, tá? Bem aqui. E eu só tenho essa distribuição de cargas. Ó, se tem carga positiva aqui na esquerda, e eu botar uma carga positiva nesse ponto, ela deve ser empurrada para a direita, concorda? Concordo. Ok. Se eu boto carga nessa haste aqui de baixo, e ignoro a haste de cá, e boto uma carga teste no ponto P, essas cargas aqui de baixo devem empurrar a carga teste ou puxar para que lado? Para cima. Deve Para empurrar cima. para cima. Então, você basicamente tem o seguinte, olha, eu obviamente tenho um campo elétrico aqui para a direita, devido a lambda 1. Eu tenho um campo elétrico para cima, devido a lambda 2. Então, a ideia é, se eu souber calcular estes campos, eu vou ter então um vetor para a direita e outro para cima. Qual vai ser o ângulo entre esses dois vetores? Esse ângulo aqui, ó, 90 graus, não? 90 graus. Então, se eu tenho dois vetores que estão a 90 graus e eu quero o resultante, o que eu posso fazer? Pode ser Pitágoras? Pode ser Pitágoras. Então, eu já percebi que se eu tiver o campo elétrico que vem de uma linha de cargas, eu posso calcular o módulo dele. Se eu tenho outro vetor e eu sei a direção dele, eu posso somar vetorialmente. Se tiver a 90 graus, é Pitágoras na cabeça. Então, a sua ideia então agora é como é que eu calculo o campo elétrico de uma distribuição tipo essa, uma linha de cargas? É justamente o que a gente tirou do último exemplo. O último exemplo, a única razão que a gente fez ele é para a gente obter o campo elétrico de um fio de cargas, que é uma situação razoavelmente comum para aplicações na área de elétrica, tá? Você tem um fio carregado, a coisa mais comum que você tem. Então ele vai ter um campo elétrico e você sabe calcular esse campo elétrico. Ok? Então, o que você vai fazer? Vamos lá. Então, eu tenho justamente essa ideia. Lambda 1 gera um campo elétrico 1. Lambda 2 gera um campo elétrico 2. O tamanho desses dois vetores é o mesmo, porque lambda 1 é igual a lambda 2 e as distâncias são iguais, a 2 centímetros, 2 centímetros. Eu posso então escrever superposição. Superposição diz o seguinte: o campo elétrico E, no ponto P, vai ser a soma do campo elétrico 1 mais a soma do campo elétrico 2. Dá para perceber o seguinte, ó, ele vai estar aqui para a direita e para cima. Ou seja, como é que eu somo vetores de campo elétrico? Eu faço o método do paralelograma. Então você vê o seguinte, aqui eu tenho um quadrado. Se eu obter um dos lados, dá para eu calcular a diagonal. Então, nesse ponto da questão, eu já consigo responder 2/3 da questão e dar um pitaco bom aí sobre o último terço. Direção e sentido, ó, o campo elétrico está a 45 graus do eixo X, tá? No sentido positivo aqui, do ângulo θ, tá? Então o θ é definido como positivo nesse sentido. Então ele está para cima e para a direita, que é bem mais simples de dizer. O campo elétrico está para cima e está para a direita, forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, eu já consegui responder 2/3. Falta agora o tamanho. O tamanho eu já consigo avançar também. Eu sei, olha, diagonal de quadrado sempre é o lado vezes a raiz de 2.
Por Pitágoras mesmo você mostra isso. Se os dois lados são iguais, a diagonal é raiz de 2 vezes o lado. Então a única coisa que falta para eu fechar esse quebra-cabeça é calcular o tamanho de um dos lados. Para fazer isso, eu vou dizer que o tamanho de um dos lados do quadrado, que é o tamanho do campo elétrico devido à distribuição 1, vai ser igual a lambda1 sobre 2π epsilon 0 R1. Está aqui, ó, lambda1 é essa distribuição, R1 é essa distância aqui. Lembre que a gente reinterpretou a distância que aparecia na minha equação como sendo a menor distância entre a linha de cargas e o ponto P. Então você sabe que essa linha aqui, ó, intercepta a distribuição de cargas a 90 graus. Então essa é que é a definição da matemática de menor linha entre um ponto e uma reta. Agora eu vou substituir os valores. Substituindo os valores, eu tenho lambda1, é 5 vezes 10 a menos 9 coulomb por metro. A densidade está aqui, ó, nanocoulombs por metro. Não esqueça de fazer a substituição do n por 10 a menos 9, tá? No denominador aparece 2π, mas a gente já sabe isso. O epsilon 0 sempre é dado em qualquer avaliação, está na internet, está no seu livro. É um dos números mais bem divulgados da ciência. É justamente a permissividade elétrica do vácuo. Então é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado dividido por newton metro ao quadrado. E eu posso então multiplicar isso, ó, por R1, que vai ser 2 centímetros. Colocando em notação científica, fica 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então isso aqui tem uma erro de digitação aqui. Esse menos 2 é a potência do 10, tá? 10 elevado a menos 2 metros. Agora é só fazer a conta. Se eu faço a conta, eu tenho como resultado 4.496 newtons por coulomb. Lembre, pouca carga produz muito campo. Então, se você pega nanocoulombs por metro, você vai ter nessa ordem de 5.000, 10.000 newtons por coulomb de campo. Tá? Isso é problema do sistema de unidades adotado. Muito bem, agora que eu sei um dos lados, diga. Só uma dúvida. E se essa barra, tipo, lambda 2, tivesse em paralelo com lambda 1? Por Excelente exemplo, pergunta. Ia do dar... outro lado, só que é o contrário. Exatamente. Se lambda 2 estivesse bem aqui, ó, deixa eu passar aqui o mouse, ó, nessa posição de cá, isso quer dizer que um empurraria para a esquerda, outro para a direita. E se a distância fosse igual, 2 centímetros, 2 centímetros, então 2 centímetros aqui e 2 centímetros lá de cá, aí o campo ia ser nulo, né? Muito boa pergunta. Se a barra tivesse com a distância diferente, então, claro, o campo não seria nulo, né? Se as densidades fossem diferentes, também não seria. Então é questão muito de você adequar esse modelo de resolução aos detalhes da sua geometria, da sua densidade de carga, né? Quanta carga você tem por metro. Agora vamos adiante. Vamos obter então campo resultante, tá? E2, obviamente, como os dois são iguais, E2 tem o mesmo valor, né? O módulo de E2. Professor? Oi. Professor, eu fiquei um pouco confusa em relação à fórmula, né, 2π epsilon, porque eu estava achando que usaria aquele da carga do campo elétrico K, a pequena parte de Q, dQ, sobre 2R. Sim, repare só, boa observação. Ó, quando você tem uma distribuição, você vai utilizar um dq, um kdq sobre r ao quadrado, quando você quiser calcular o campo elétrico resultante das várias contribuições, tá? Uma vez você tem isso, você vai ter então o campo elétrico daquela distribuição. Daqui a pouco eu vou fazer mais exemplos explorando isso, aí você vai perceber. Basicamente é assim. Então, assim, o que é que responde à sua questão? Se eu tenho uma distribuição de carga,
Primeiro eu tenho que calcular o campo elétrico resultante. Aí eu vou usar o princípio da superposição, que vai ser então aquele negócio de K dq sobre E ao quadrado, a integral de dr. Uma vez eu já tenho isso, agora eu posso utilizar o resultado da questão anterior. Então, isso aqui, ó, é igual a lambda 1 sobre 2πε0 R1, já é o resultado do campo elétrico de uma distribuição tipo fio reto. Então eu começo a montar um dicionário para eu não ficar repetindo o procedimento toda vez. Então eu vou fazer esse tipo de procedimento uma única vez, 2 vezes na minha vida. Depois já sei o resultado, eu posso usar o resultado agora. Então, obtenho o campo elétrico de uma distribuição de um fio. Aí aquela conta lá destrinchada e tal, dá o resultado. Mas agora eu tenho 2 fios, 3 fios, 4 fios, eu já sei o resultado. Eu não vou ficar repetindo aquela sequência. Então, boa pergunta. Muito bem, então os campos elétricos são iguais. Então eu posso agora, ó, aquela ideia do triângulo, né? Eu posso dizer, um componente é 4.496, o outro também é 4.496. Essa diagonal aqui vai ter que ser a raiz de 2 vezes 4.496. Então, justamente, ó, usando Pitágoras aí, eleva o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, tirando a raiz. Simplificando, vai dar 6.358 newtons por coulomb, que é justamente raiz de 2 vezes 4.496 newtons por coulomb. Note aí que a resolução dessa questão foi bem diferente da resolução da questão anterior. A questão anterior eu tinha que dividir em DQs, fazer uma integração, pensar em vetores, campeonato resultante. Aqui não, eu já tenho o resultado, estou aplicando, muito mais simples. Então é isso que a gente quer ter um dicionário básico de campos elétricos que aparecem muito com frequência, que eu já sei como é que é o campo elétrico. Aí eu posso utilizar. Então, qual é o papel do exemplo anterior? Convencer a você que o campo elétrico de cada distribuição de cargas tem uma dependência espacial diferente. Então, não sai por aí repetindo, todo o campo elétrico cai com um quadrado de distância. Não é verdade que todo o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Vai depender da distribuição. Somente o campo elétrico de uma carga pontiforme ou de uma esfera carregada cai como R ao quadrado. Qualquer outra carga, distribuição de carga, tipo uma linha, um plano, vai ter outra expressão. E você tem que ir se acostumando com isso. Professor, o senhor poderia repetir essa parte aí do somente uma... Sim, eu vou mostrar isso daqui a pouco de forma organizada, tá? Então aí chega lá e eu repito, tá certo? Aí você vai perceber. Muito bem. Com direção e sentido de 45 graus em relação ao eixo X positivo, olha aí o detalhe, eu tenho que dar informação sobre direção e sentido, não é só o número, ok? Muito bem. Então, qual é a ideia básica aqui? Você tem 2 caminhos possíveis, tá? Você tem uma distribuição de cargas que é um bocado de bolinha. Então, qual a estratégia nesse caso? Você vai ter o seguinte, ó, o campo elétrico de cada carga é kq sobre r ao quadrado. E aí eu somo todos esses vetores, ou seja, eu somo o campo elétrico de cada uma das cargas. A gente fez a situação para 2 cargas. Você pode ter 3, 4. A gente fez 2 cargas em 2 posições diferentes, se eu não me engano. Uma tinha assim ao longo do eixo X e outra ao longo do eixo Y. A gente cria o campo elétrico na origem. Okay? Você pode também botar as 2 cargas ao longo de uma linha e você quer o campo elétrico entre as posições. Okay? Aí o céu é o limite, tá? Mas a gente fez uns 2 ou 3 exemplos disso. Muito bem. E a outra possibilidade, você tem uma distribuição que já não é mais um bocado de bolinha, que é tipo uma haste com a distribuição contínua. Então nesse caso eu vou dizer, olha, pego a distribuição, divido em DQs, calculo o campo elétrico de cada um, e aí faço a integral. Então note que é muito parecido, ó. O que é que muda aqui? Dessa parte de cima, em vez de falar Q, aqui embaixo eu falo de DQ. Em vez de fazer a soma, eu faço o integral. Lembre que o integral é a soma contínua. Então é o mesmo símbolo até, por exemplo, esse aqui é o S grego, tá vendo?
Esse aqui é um S espichado. Alguém pegou um S assim e espichou ele. Então, os dois têm o S de soma. O que muda é como você faz essa soma. Então, olha aí como é que fica no contexto. É assim. Você tem uma máquina de calcular campo elétrico. Está aqui, ó. Aquelas equações da transparência anterior estão aqui dentro. E o que permite fazer é o seguinte, você pega a distribuição espacial de cargas. Quantas cargas eu tenho? Está onde? Aí você pega, alimenta essa máquina de calcular campo elétrico. Tem justamente essas equações aqui. E o que ela precisa para operar? Olha, ela precisa de saber cálculo, tem que saber geometria, tem que entender de vetores. Joga aqui dentro. Aí ela mexe e remexe e ela cospe para fora o quê? A expressão vetorial do campo elétrico desejado. Então, eu posso botar aqui, ó, uma única carga. Aí ela vai cuspir lá de cá a lei de Coulomb. O campo elétrico de Coulomb. Eu posso colocar aqui duas cargas. Ela vai cuspir do lado de cá o campo de um dipolo. Eu posso botar uma linha de cargas. Ela vai cuspir do lado de cá lambda sobre 2π epsilon 0r. Eu posso colocar aqui um plano com cargas. Ela vai cuspir do lado de cá uma constante. Um vetor constante. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, aí ó, essa imagem aqui sintetiza o que a gente vem fazendo. A gente vem dizendo, olha, você tem cargas, carga tem campo. Se eu utilizar o meu cálculo, minha geometria, meus vetores, eu obtenho a expressão vetorial do campo elétrico resultante. Essas expressões vão compor um pequeno dicionário. Sempre que eu puder, eu vou economizar tempo. Eu vou logo no meu dicionário, pego o campo que eu quero e utilizo. E aí eu vou saber que não é só o campo de Coulomb, tem outros campos também. E aí eu vou me libertar dessa ideia de usar campo de Coulomb para tudo, que é sempre errada, né? É que nem regra de 3, né? No ensino médio, o pessoal adora, por exemplo, resolver coisa com regra de 3. Então, você tem um negócio que cresce exponencialmente. Professor, posso usar a regra de 3? Pode, mas vai dar errado. A mesma coisa aqui. Tem um apego muito grande pela lei de Coulomb, porque no ensino médio foi só o que foi ensinado. Mas, na verdade, aqui é o ponto de partida para obter o campo elétrico de várias situações. Vamos ver aqui o anel de cargas. Aqui eu vou passar rápido, porque eu não tenho interesse em ensinar vocês a conta. Eu tenho interesse que você entenda aquela máquina que eu botei ali na estante. Então, eu digo para a máquina, olha, eu tenho aqui um anel de cargas distribuídas uniformemente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um dq aqui. Vou dizer, esse dq causa um campo elétrico, então o objetivo aqui é o campo elétrico ao longo do eixo X. Então, o eixo X está aqui deitado. Tudo bem, não tem problema. Aí eu vou dizer, esse dq causa um campo elétrico DE aqui no ponto P. Esse campo elétrico vai ter dois componentes, um componente X e outro componente perpendicular. Ó, tá vendo? Vai estar para baixo aqui nessa situação. Aí é o seguinte, eu vou dizer que a distância de dq até o ponto P é R, o raio do meu anel é A, e a distância do centro do anel é x até o ponto P. Então agora eu sei, eu tenho o DE, e eu posso pensar assim, quando o dq for mudando de posição, o que acontece com o DEx e o DE perpendicular? Você vai perceber o seguinte, conforme o dq vai mudando de posição, esse dq tem um irmão do lado de cá, ó, esse aqui embaixo. Então assim como tem um DE aqui para a direita e para baixo, vai ter um DE para a direita e para cima. Novamente, os componentes perpendiculares aqui vão cortar um com o outro. Só vai sobreviver o componente para a direita. Ou seja, eu posso sempre pensar em termos da minha carga teste. Vou dizer assim, ó, tem um anel de cargas à esquerda. Ele é uniformemente carregado. Você não tem mais carga em um lugar nem em outro. É tudo igual. Eu boto no eixo desse anel uma carga positiva. Ela vai ser empurrada para a direita, para baixo, para cima, para a esquerda, para que lado? Aí você vai perceber o seguinte, se você bota uma carga teste bem aqui, ela vai ser empurrada para a direita, ó, sempre empurrada para a direita. Enquanto estiver no eixo, ela vai ser empurrada para a direita.
Então, isso já diz muita coisa. Diz a você que o componente que eu tenho que calcular é o EX. Esses outros componentes vão todos zerar. Então, eu já fiz 2/3 da minha conta. Eu sei que não vai ter componente Z, não vai ter componente Y, só tem componente X. Então, como é que resolve isso aqui? Simplesmente você diz o seguinte, olha, mesma moqueca que tinha antes. DEX é igual a DE cosseno de θ. Olha para cá, o DE você sabe quem é, Coulomb diz quem é. Cosseno de θ, você sabe que cosseno sempre é adjacente sobre hipotenusa, então vai ser x sobre r, x sobre r. Pronto, estamos caminhando. Muito bem, substituindo aqui, fazendo o dq, quem é? Vai ser o lambda, né? O dq eu deixei até dq aqui, não vou nem precisar nem substituir, eu deixei o dq como tá. Esses detalhezinhos aqui você vai acomodando a questão. O x ficou aqui, ó, eu tenho k, e no denominador eu vou ter x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Agora é integrar esse bichinho. Por que eu deixei dq e não passei para outra coisa? Porque se você olhar essa questão é a questão mais fácil que existe para você integrar. Esse integral aqui é tão fácil que uma criança de 6 anos faz. Quem já fez aí? Quem consegue olhar esse integral aí e me dizer por que ele é fácil? Olha o que acontece aqui, ó. Olha o dq, bem aqui, tá vendo? Se você pegar o dq do lado, o outro dq, o outro dq, o outro dq, assim por diante, se você for andando aqui, ó, ao longo da circunferência, esse triângulo aqui, que é o AXR, ele vai rodando, ó. Ele vai rodando. Mas o valor de A nunca muda, porque A sempre vai ser o raio do anel. Se A nunca muda, X também nunca muda, porque a posição de P em relação ao eixo. Então ele também nunca muda. De tabela, o R também nunca muda. Ou seja, nessa integral, x é constante, A é constante, R é constante. Ou seja, se você fosse integrar isso aqui, ó, esse K é 9 vezes 10 a 9, é constante, bota para fora. Esse x é uma constante, bota para fora. Esse x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios também é uma constante, bota para fora. Vai sobrar simplesmente a integral de dq. Aí a gente faz por analogia, né? A integral de dx é X, de dy Y, e dq Q. que não tem conversa. Então fica muito simples aí, ó. Você pega, faz essa integral, ó, bota tudo aqui em evidência, faz a integral, fica ok. Então você já tem aí de bate-pronto a sua expressão. O campo elétrico ao longo do eixo. Aí se eu disser que o eixo é x, eu vou usar o versor i. Então eu vou ter k vezes q vezes x sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Note que esse já é outro campo. Né? Não é mais o campo de Coulomb, não é, até que parece um pouco o campo de Coulomb, se você olhar bem, até que parece, viu? E tem razões para isso, mas parece um pouco. Diferente é o denominador, né? Porque é x ao quadrado mais a ao quadrado, porque é um anel. Muito bem, mas não é o campo de uma linha reta de carga, já é outro. Então, se eu vier a precisar o campo de um anel em algum momento, eu vou precisar recalcular tudo? Não, eu já tenho o resultado aqui, ó. Posso usar esse aqui de bate-pronto. Então isso aí vai facilitando a minha vida. Agora, o que você pode fazer com esse campo elétrico aqui é uma coisa interessante. Primeiro, vamos lá, questões. Você podia perguntar aqui sobre este campo elétrico. Então, agora eu já tenho mais um campo elétrico. E o que é que eu posso perguntar sobre isso? Pode perguntar assim, qual é o campo elétrico no centro do anel? Quem me diz aí, com essa expressão aí, no centro do anel, o campo vai dar quanto? Vai ser nulo, né? Vai ser nulo, exatamente. Conforme você vai puxando esse ponto P aqui, ó, x vai tendendo a zero. Se você aplicar L'Hopital aqui, isso aí vai dar, então, um campo elétrico nulo. Mas muito mais fácil é você pensar, se eu colocar uma carga teste aqui no ponto, aqui ó, bem na origem do anel, no centro do anel, cada carga de um lado empurra para o outro, e no outro tem outra carga que empurra de volta. Ou seja, o resultado do campo vai ser nulo. Aí pergunta assim, ó, qual o campo elétrico longe do anel para x muito maior do que A? Então você pode pegar essa expressão aqui e dizer, olha, e se x for muito maior do que A, qual o impacto sobre isso? Né? Então, se A é pequeno, isso quer dizer que o x ao quadrado prevalece, né? Então x ao quadrado elevado a 3 meios vai ser um x ao cubo.
Então, o x ao cubo aqui embaixo, com o x aqui em cima, corta, vai ficar x ao quadrado, ou seja, ele vai começar a cair como x ao quadrado, vai começar a aparecer um ponto de carga, ou seja, todo anel, se você fosse distanciando dele, tem uma certa distância que você olha para o bichinho e você fala, rapaz, isso está aparecendo agora um pontinho, está tão longe que eu não consigo ver mais os detalhes do anel, só consigo ver que o campo diminuiu. O que mais você pode dizer? E se x tende a infinito? Olha, se ele parece um pontinho de carga e eu saio, me afasto muito, a gente sabe que o campo de um pontinho de carga, quando você vai para infinito, o campo vai a zero, né? Então você já sabe que o campo vai ser nulo, ou seja, eu estou tão distante que esse anel não me impacta mais. Aí, outra pergunta interessante, ó, para qual valor de x o módulo do campo elétrico é máximo? Olha que interessante. A gente acabou de dizer o seguinte, que no centro do anel o campo é zero. Lá no infinito, o campo também é zero. Isso quer dizer que entre o centro do anel e a posição infinita ao longo do eixo, né, existe uma posição onde o módulo do campo elétrico é máximo. Como é que eu obtenho o máximo de uma função? Quem lembra aí do lado do cálculo? Como é que eu determino a posição do máximo de uma função? É quando toca o eixo Y. Não, não, não. Pense bem aí. É o Y do vértice? Você está tateando, dando a volta, porque o que você está pensando em cinemática, né? Você está pensando na equação do segundo grau, e de fato lá você tem o vértice, né, dessa parábola, vai ser o ponto máximo, mas assim, qualquer função, e você faz isso para a parábola também, para você achar o x do vértice, o y do vértice, você tira a derivada igual a zero. Então, como é que você obtém um máximo ou um mínimo de uma função? Você tira a derivada igual a zero e resolve. Ou seja, se eu derivar essa expressão aqui, só o módulo em relação a x, igualar a zero e dizer o valor de x, você vai descobrir que x vai ser provavelmente algo em torno do valor A, o valor do raio do anel. Tá? Então o campo elétrico vai ter um máximo aí quando você está a uma distância A do centro. Ok? Então isso aí é eu explorando essa expressão aqui. Okay? Então você vê que a vantagem de eu ter o campo elétrico. Muito bem. O campo elétrico está ao longo do eixo agora de um disco. Eu peguei um disco aqui e carreguei ele positivamente. Eu não botei os positivos aqui para não ficar cheio de coisa. Então lembre que eu estou só passando aqui rapidamente. A área do anel é πr ao quadrado. Não é isso? Então uma pequena parte da área eu tiro a derivada aqui. Se eu derivar a área, tá, em relação a R, o 2 desce multiplicando e a potência é 2 menos 1. Então, uma pequena parte do anel vai ser 2πr vezes dr. 2πr é a circunferência. Então, uma pequena área, essa fitinha aqui que eu tenho, qual o tamanho dessa fitinha? Vai ser aproximadamente igual a a circunferência do anel multiplicada pela largura dele. E eu vou dizer que a largura é um dr. Muito bem, olha como é que fica aqui. Então eu vou dizer que o dq agora, a quantidade de carga que eu tenho aqui nesse anel, ó, é sigma dA. Sigma é a densidade de carga, é que nem o lambda. O lambda eu uso quando eu tenho uma linha, o sigma eu uso quando eu tenho uma superfície. Sigma é S de superfície. Então eu vou dizer, lambda é L de linha, sigma é S de superfície. Então se tiver uma área, multiplico por sigma, vai dar o dq. Sigma novamente é coulombs por metro quadrado. Então eu tenho tantos coulombs por metro quadrado. Muito bem, então agora eu tenho sigma dA, dA eu já calculei aqui, é 2πr/dr, eu coloco aqui, ó, 2πr/dr. Vou adiante. Agora eu uso a expressão, e aqui não é muito importante os detalhes não, mas eu uso a expressão, tá, do resultado para o anel de cargas, para dizer então quem é o dE. Então eu peguei aquela expressão que eu tinha lá e adaptei aqui para essa situação. Continuando aí, você vai então jogar em Wolfram Alpha essa expressão aqui, e ele vai dizer o resultado. O resultado vai ser isso aqui, ó, à direita. Totalmente não simpático, tá vendo? Uma coisa feia para dedéu. Agora o que eu vou fazer?
Agora eu vou pegar isso aqui e vou dizer o seguinte, olha, vou fazer o limite dessa expressão com R tendendo a um valor muito, muito grande. Ou seja, eu vou pegar o meu disco e transformar ele em um plano. Então eu vou tirar o limite. Se você fizer o limite dessa expressão, então você simplesmente vai expandir o anel. Aí esse termo aqui vai embora e você fica como resultado com isso aqui. O campo elétrico de um plano é uma constante. É a densidade dividido por 2 vezes epsilon zero. Mais ou menos a depender aí de que lado você está. À direita, o campo vai estar empurrando para a direita, a esquerda vai empurrar para a esquerda. Lembre, x é componente, se é componente pega positivo e negativo, não é módulo, né? Muito bem, agora vamos usar esse resultado. Eu quero usar para alguma coisa. Então vamos lá. Determine o campo elétrico aproximado nas áreas 1, 2 e 3, devido a 2 placas carregadas. Eu vou imaginar que eu tenho uma placa da esquerda, que tem uma carga Q+, e uma placa da direita, que tem uma carga Q-. Quem é Q? Q é 25 nanocoulombs. Qual é a área da placa? A área é 2 metros quadrados. Ok? Então, peço o seguinte, determine o campo elétrico aproximado nas áreas 1, 2 e 3 devido a 2 placas carregadas. Considere que a área da placa A é 2 metros quadrados e a carga é 25 nanocoulombs. Agora tem um detalhe, considere a separação pequena em relação ao tamanho da placa. Ou seja, eu vou querer uma separação pequena, porque eu quero o campo elétrico nas regiões 1, 2 e 3, ou seja, eu quero a esquerda das 2 placas, quero entre as 2 placas e quero a direita das 2 placas. Se eu considero uma distância entre as placas pequenas e eu considero o campo elétrico próximo às placas, então tanto na esquerda como na direita, sempre próximo às placas, eu posso dizer assim, o campo elétrico é de uma placa muito, muito grande, ou seja, ó, se essa separação aqui é muito pequena em relação ao tamanho, isso quer dizer que para algum objeto que está aqui e olha para a situação que ele se encontra, ele vai dizer, olha, este é um campo elétrico de placas que para mim são infinitas. Então, muitas vezes, o que vai estar entre as placas carregadas? Vai ser um elétron. Um elétron é muito, muito pequeno. Então, qualquer placa para ele parece uma placa infinita. Ou seja, nossa aproximação do campo de uma placa finita, usando a expressão do campo de uma placa infinita, é bem adequado. Então, o que eu quero aqui, ó, eu quero o campo elétrico, tá? À esquerda, no meio e à direita. Onde eu sei que o campo é sigma sobre 2 epsilon zero. Epsilon zero é beleza, é uma constante. É 8,85 vezes 10 a menos 12, não tem errada. Se esquecer, olha no livro, olha na internet, assim por diante. Se tiver uma situação de prova, isso é dado, tá? Então, o sigma é o que falta. Quem é sigma? Sigma é a densidade de carga superficial. Então, pelo nome, você já tira o que é a densidade de carga, ou seja, é coulomb por metro quadrado. Ou seja, sigma nessa questão vai ser quanto? Olha, se eu tenho 25 nanocoulombs distribuído em 2 metros quadrados, o sigma simplesmente é 25 dividido por 2, ou seja, vai dar 12,5 nanocoulombs por metro quadrado. Ou seja, o campo elétrico entre as 2 placas é um número que eu posso calcular. Calculando este número, não importa onde eu esteja aqui entre as placas, vai dar sempre o mesmo valor. Esse é um resultado que, em primeira mão, não parece ser muito intuitivo, mas se você considerar, isso aí vai ficando cada vez mais sensato para você. Que é o seguinte, ó, se eu boto uma carga aqui próxima à placa da esquerda, ela vai ser repelida
pela placa da esquerda, porque uma carga teste positiva, colocada nessa posição, vai ser repelida pelas cargas positivas da placa da esquerda. A placa da direita é negativa, então vai atrair essa carga. Conforme você vai andando com essa carga aqui para a direita, vai puxando ela para cá, você vai perceber o seguinte, que a distância para a placa positiva vai aumentando na mesma proporção que a distância para a placa negativa vai diminuindo. Uma coisa vai compensando a outra e de fato você percebe que não tem outra solução, o campo é uniforme e constante. Ou seja, se você fosse desenhar ele, as linhas entre as duas placas tinham que ser linhas paralelas, uniformemente espaçadas. Então eu vou resolver aqui com vocês a questão. Olha como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, eu vou dizer o seguinte, ó. Sei logo calcular a densidade superficial de carga. Eu pego o valor da carga e divido pela área. Olha, eu tenho uma área aqui de 5 metros quadrados. Eu acho que meu enunciado falou 2, né? Deixa eu ver aqui. O enunciado falou 2, não? Vamos trocar isso imediatamente. Isso é porque a questão era uma, virou outra. Agora, 5 metros quadrados. Muito bem. Então, eu calculei logo o sigma. Vai ser carga dividido pela área, 25 nanocoulombs, dividido por 5 metros quadrados. Então, eu tenho 5 nanocoulombs por metro quadrado. Já sei isso. Próximo passo. Já sei logo calcular o campo elétrico. A gente falou que o campo elétrico de um único plano é simplesmente pegar o valor de sigma, dividir por 2 e dividir também por ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Agora, certo. Eu tenho o seguinte, ó, 5 vezes 10 a menos 9, porque é nano, coulombs por metro quadrado, dividido por 2, vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, coulomb ao quadrado, dividido por newton vezes metro ao quadrado. Como o newton está no denominador do denominador, ele vai para o numerador. O metro ao quadrado corta com metro ao quadrado, o coulomb corta com o quadrado, então fica 1 coulomb no denominador, que vai dar justamente newton por coulomb. Então vai dar 565 newtons por coulomb. Então eu já sei quanto é que é o campo elétrico de uma das placas em módulo. Pode ser mais ou menos esse valor, tá? Vamos ver a questão do mais ou menos, se for componente X. Olha aqui à direita, tá? Uma brincadeira. Eu vou dizer o seguinte, ó, essa placa aqui empurra para a esquerda, na esquerda, e empurra para a direita, na direita. Então, na região 1, a primeira placa está empurrando para a esquerda. Na região 2, a primeira placa empurra para a direita. E na região 3, a primeira placa empurra para a direita também. Então, atenção. Observe que a segunda placa é como se fosse invisível ao campo da primeira. O campo elétrico atravessa a segunda placa sem dar atenção. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, para a segunda placa, a da direita, como ela é negativa, eu tenho um campo elétrico, tá, que é atrativo. Então, eu tenho à direita, o campo elétrico está para a direita. Se eu botasse, né, uma carga positiva, ela seria atraída para a placa negativa, confere? Se eu botasse uma carga positiva no lado esquerdo, ela seria atraída para a placa negativa. Se a mesma coisa acontece na região 2, o campo aponta para a direita, e na região 3 ele aponta para a esquerda. Eu posso então descobrir como é que fica o campo em cada uma dessas regiões. Eu vou ter o seguinte, ó, no lado esquerdo, devido ao campo elétrico, tá, da carga da placa positiva, eu tenho menos 565, depois eu tenho mais 565 e depois eu também tenho mais 565 newtons por coulomb. E devido à placa negativa, eu vou ter, ó, mais 565
mais 565 e menos 565. Isso quer dizer que eu posso obter o campo elétrico resultante. Ó. Campo para a esquerda, campo para a direita, somado vai dar quanto? Nulo, não? Dá zero. Então, o campo à esquerda é zero. Na parte central vai dar quanto? A 1.200 e pouco, 1.300 Exatamente. E a direita? nulo. Nulo também. Então, eu já tenho meu resultado aqui, ó. Fazendo a minha conta, eu tenho que a esquerda, opa, tá aí. Então, a esquerda, 0. Entre as duas placas, 1.130 newtons por coulomb e a direita, 0 também. Ou seja, a gente está diante aqui de um dispositivo muito importante para toda a eletricidade e o magnetismo, o eletromagnetismo como um todo. Esse dispositivo a gente chama do capacitor, tá? O capacitor é feito por duas placas condutoras paralelas. E uma coisa interessante é que fora dessas duas placas o campo elétrico é nulo, mas entre as duas placas você encontra campo elétrico. Então, vários dispositivos eletroeletrônicos têm capacitores na sua parte interna. Esses capacitores parecem um discozinho verde ou laranja, às vezes até eu digo que parece um carrapato na placa de circuitos, ou pode parecer também um bujãozinho. Depois eu vou mostrar, né, quando a gente vai falando no assunto capacitores, vou mostrar exemplos de capacitores, para vocês reconhecerem os exemplos. Ok? Então isso aí já é um prelúdio. Ok, os principais campos elétricos e suas distribuições. Ou seja, eu disse a vocês que eu vou fazer um resumo, tá, dos principais campos, os mais interessantes, tá, que você pode, com aquela maquininha que eu mostrei, obter. Então, você bota as distribuições de um lado, você usa cálculo, você usa vetores, usa a geometria do problema, resolve, né, aquela ideia da superposição a partir da distribuição, e aí você tem um campo elétrico resultante. Cada campo elétrico tem uma expressão, e se tem uma expressão também tem um desenho. Então eu vou trazer sempre o campo com uma ilustração assim, ó. Eu vou ter a expressão matemática quando for pertinente, nem sempre é pertinente para a gente, mas aí eu vou ter o desenho também do campo. Então, Professor, pode falar. desculpa, mas vai ter lista de presença? Vai sim, eu vou colocar no. Já eu coloco no nosso quadro. Então, eu tenho o seguinte, ó, a carga pontiforme, eu tenho uma única carga. O campo é o campo de Coulomb. Ok? Aqui já usando a ideia do K ser 1 sobre 4πε0. O campo de um dipolo, que simplesmente é você pegar o campo de um somado com o campo de outro vetorialmente. Se você fizer essa expressão, você descobrir que o campo elétrico de um dipolo cai como 1 sobre r ao cubo. Ok? A gente não fez a expressão porque não é pertinente. Para a gente é suficiente fazer essa primeira parte aqui, ó. Eu não preciso da expressão do dipolo. Mas é interessante você perceber, ó, quando eu tenho uma linha de cargas positiva, o campo elétrico fica assim, ó. Ele é um campo elétrico repulsivo se as cargas forem positivas, ele repele em todas as direções, mas note que o espaçamento entre as linhas aqui, ó, é igual, mas o espaçamento entre essas duas linhas aqui já vai mudando com a posição. Ou seja, isso mostra que o campo não é uniforme. Mas a expressão do campo diz o seguinte, ó, o campo elétrico é igual a lambda sobre 2πε0r, ou seja, ele cai como 1 sobre r. Onde lambda sempre é dq sobre dl, a quantidade de carga que eu tenho por unidade de fio. E, por último, o campo muito importante para a gente é o plano de cargas. Você tem um plano aqui. As linhas de campo à esquerda estão para a esquerda, a linha dos campos para a direita estão para a direita. Elas são equispaçadas, ou seja, o campo elétrico é uniforme, ó. De um lado e de outro, as linhas são equispaçadas. E como é que eu obtenho o campo elétrico? Eu tenho que Q,
ou sigma, é igual a Q sobre a área. O campo elétrico simplesmente é sigma sobre 2ε0. Então eu tenho um valor aqui à esquerda, tenho um valor à direita. Se eu tiver duas placas, aí eu tenho que considerar o que acontece com o campo à esquerda, no meio e à direita. Se eu fizer isso, eu vou descobrir o seguinte, ó, que entre as placas de um capacitor, o campo é dobrado. Se eu pego aquele campo que apareceu agora e dobro ele, ele vai ficar simplesmente sigma sobre ε0. Então eu sei que o campo elétrico entre duas placas carregadas é sigma sobre ε0. E por fim, a última distribuição que é importante para a gente é uma esfera metálica. A esfera metálica tem um campo elétrico na parte externa, igualzinho de Coulomb, mas na parte interna, porque trata-se de um metal, o campo elétrico dentro de um metal é sempre zero, seja a esfera sólida ou oca. Ok, minha gente. Então é justamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou colocar. Quando eu falei que vocês na avaliação devem saber desenhar os campos, é estes campos que eu mostrei aí. Você deve perceber e entender a diferença entre os vários desenhos. Note que se você não desenhar de mão própria, com paciência, esse campo algumas vezes, você não vai entender os detalhes dele. Então é muito comum o aluno dar uma olhada no negócio desse e falar, já entendi. E na hora de desenhar, se bate. Então eu recomendo muito que você leia o capítulo, a parte que fala sobre o desenho, né? E que você possa repetir isso. A lista de presença, o formulário está aqui. Abram e verifiquem se vocês conseguem de fato fazer a presença, porque às vezes o formulário está com defeito. Aí é bom saber logo. Professor, Oi. nessa última questão que você fez aí, o Sim. resultado deu metade do seu. Ó, essa última questão Você dividiu ou você multiplicou por 2 depois? Né? Não é não. Deixa eu mostrar, deixa eu voltar aqui. É essa questão aqui, né? Olha o que acontece, ó. Não está compartilhando. Ah, boa. Ok, então eu tenho aí, ó, o campo. Eu calculei o campo de uma única placa, que deu 565. Isso quer dizer que à esquerda dessa eu tenho 565 e à direita também eu tenho 565 e 565. Já quando eu considero a outra placa, eu também tenho 565 à esquerda e à direita. Mas aí vai entrar a questão vetorial. A questão vetorial diz o seguinte, que placa positiva repele carga positiva e placa negativa atrai. A gente sempre deve pensar o campo em termos de uma carga teste positiva. Então, se eu botar uma carga teste positiva à esquerda, é empurrada para a esquerda. Se eu boto à direita, é empurrada para a direita pela placa da esquerda. Se eu fizer a mesma coisa para a placa da direita, eu tenho também o mesmo comportamento, só um pouquinho diferente. O resultado aqui, ó, é que eu vou estar somando dois vetores que estão em direção oposta. Isso vai dar zero, porque um tem o mesmo tamanho que o outro, somando vai dar zero. O da direita também dá zero, mas o do centro dá dobrado, ou seja, eu tenho que pegar esse campo aqui, 565 ao final, e dobrar ele, porque eu tenho esta contribuição mais essa contribuição. Ou seja, essa expressão é para um único plano. Se eu tiver dois planos, eu tenho que dobrar, essa expressão aqui vai virar sigma sobre ε0, que é justamente a expressão que eu coloco lá no final. Deixa eu mostrar aqui. Quando eu venho aqui, ó, e já mostro o campo elétrico uniforme, que a sigla é CEL, eu não usei mais o 2 no denominador, ó, porque eu já fiz essa conta uma vez. Então, se eu fiz uma vez, já posso usar minha experiência daí em diante. Então, eu sei que se eu quisesse, eu poderia calcular o
campo de um plano positivo, o campo de um plano negativo, fazer aquela soma à esquerda, no centro e à direita, mas eu já sei o resultado, a esquerda dá zero, a direita dá zero, e no centro dá dobrado. O que é dobrado? É sigma sobre epsilon zero. Então deve ter sido isso a diferença entre a minha conta e a sua conta, que eu levei em conta que eu tenho dois planos e eles vão estar se somando vetorialmente. Okay? Os campos deles se somam vetorialmente. Alguém tem alguma pergunta? Ok, então repare só. Na avaliação de vocês, o capítulo vai até e inclui movimento de uma carga em um campo elétrico uniforme. Eu não vou estar cobrando isso agora, eu vou dar isso depois do mini teste, tá? A diferença vem do seguinte, a gente teve quando a gente fez o planejamento do semestre, o carnaval não era feriado, mas depois ele virou feriado. Então, ficou um pouquinho diferente do capítulo, tá, do planejamento, mas não tem problema. Eu não vou estar cobrando de vocês o movimento do campo de uma carga dentro de um campo elétrico uniforme, ok? Só vou cobrar até essa posição aqui nos slides. Alguma pergunta? Dúvida? Ok, gente. Lembrar que o atendimento semana que vem é na quarta-feira às 17 horas. A gente tem um mini teste a partir das 19h50 até 21h30. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser postar, mandar uma mensagem para mim, tá? O mini teste aqui na quarta-feira mesmo, professor? O mini teste na quarta-feira. O Minitest vem tentando cobrar esse assunto de forma simplificada. Lembre que o Minitest é para garantir que está todo mundo começando a caminhar no assunto, para não deixar acumular tudo para avaliação. Então, ele vai cobrar toda a parte de força de Coulomb, campo elétrico de Coulomb, o campo elétrico de duas cargas, o campo elétrico resultante da superposição e o campo elétrico dessas várias configurações que eu mostrei para vocês. Ok? Então esse é o nosso foco. Ok? Tá, eu não vou estar pedindo para você obter campo elétrico de um anel, campo elétrico de um disco. A gente está mostrando aqui só para a gente obter esse resultado aqui, esse dicionário de campos elétricos. São questões como, por exemplo, eu tenho duas hastes, elas estão a 90 graus, estão com tal carga, como é que fica o campo em tais posições? Eu tenho duas placas, como é que é o campo na parte entre as placas, à esquerda das placas, à direita das placas? Como é que é o campo elétrico a uma distância de uma esfera metálica? Como é que é o campo dentro da esfera metálica? Como é que é o campo elétrico, tá? Se você tem, por exemplo, uma placa e um fio, como é que fica o campo em uma certa posição? Ok? Então vocês vão ter acesso aí ao material de consulta, né, durante a avaliação. Você pode consultar livremente, você pode voltar aqui, os vários campos estão explicitados aí, vão estar na gravação no YouTube, ou você pode estar usando o livro. Minha preferência é que você leia o livro e saiba onde é que estão essas coisas no livro, que fica mais fácil para você se organizar. Tá bom, minha gente? Então, boa noite, viu? Lembre, eu não vou fazer muitas questões no mini-teste, são poucas questões. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.